Povo, hoje a gente vai falar um pouco sobre plexo cervical, tá? O plexo cervical, ele é um plexo como qualquer um desses outros que a gente já tenha visto, que ele vai desde a região de C1 até a região de C4, certo? Ou seja, tanto abarcando nervos que saem na cervical número 1, 2, 3 e 4. A gente separa ele em uma parte mais superficial, que a gente diz que essa parte é mais sensitiva, e por outro lado, a gente parte ele também no que seria uma região profunda. A região sensitiva é superficial e a região profunda é motora, tá? Com exceção, óbvio, do nervo frênico, que a gente vai entender ele mais para frente, tá? Mas beleza. O plexo cervical, basicamente, ele é formado disso aqui, ó, certo? A gente vai entender cada uma dessas coisas agora. E o segmento do plexo cervical, que é a partir de C5, já é plexo braquial, a gente já sabe, certo? Então, ele emerge mais ou menos ali no terço médio, próximo ao que seria o borde posterior do esternocleidomastoideu, certo? Inervando especialmente a região do queixo, a parte da parede torácica superior, em especial, que seria o eco supraclavicular, essa região aqui, certo? A região lateral do queixo e o couro cabeludo, certo? Beleza. Obviamente que toda essa parte entre o que seria, não todo o couro cabeludo, né, que uma parte também forma de outros nervos, mas especialmente a região entre o pabellão auricular e a região da protuberância occipital externa, tá? O plexo cervical, a gente separa, como a gente tinha dito, não era em superficial e profundo. Agora a gente vai entender o que que é superficial e o que que é profundo. O plexo cervical, gente, ele se arma pelo que a gente chama de asas, certo? Asas. Asas referente a cada um tipo da vértebra que você quer. Por exemplo, C1. Entre C1 e C2 eu tenho uma asa, que é o ligamento entre um e outra, asa do Atlas, certo? Entre C2 e C3, que seria a partir de C2 é a asa do axis, que é o C2, que é a vértebra número 2. E por fim, a gente tem entre C3 e C4, que a gente chama de terceira asa, já que a vértebra C3 não tem nome, né? A Atlas é a C1, a Axis é C2. Aí existem, gente, porções que saem do meio desses nervos, ou seja, da iminência do, da vértebra, ou que saem realmente da asa, certo? Quem seria, por exemplo, da iminência de C2, ou seja, da altura exata de C2, eu tenho, por exemplo, o nervo occipital menor, que inerva a região mastoideia, especialmente nuca e couro cabeludo por detrás do pabellão auricular, certo? Por outro lado, da asa 2, eu tenho o nervo auricular maior, que é o mais importante ali da região do que seria a glândula parótida, certo? Que ele pega por anterior ao pabellão auricular, por isso da região da parótida é a região do ângulo da mandíbula, tá? Também tem o nervo transverso do queixo, que a gente vai ver que ele está tanto para a região infra quanto a região supraioida. Esse aqui, vez por outra, e esse aqui cai em prova, certo? E os nervos supraclaviculares que já saem da terceira asa. A gente diz que tem os laterais, os médios e os intermédios, certo? Então, galera, aí após a gente saber isso, que seria como é que cada nervo vai se comportando em relação ao que a gente falou aqui, vamos ver alguns desses nervos, certo? Primeiro, perceba que eles estão saindo realmente do que seria o borde posterior, ó, do esternocleido, tá vendo? Isso é um detalhe bem importante. Segundo, qual o principal dois nervos que você tem que saber? O nervo que se dirige à região da glândula parótida, esse é o auricular maior, olha como ele é fácil de ver. Ó. E por outro lado, o nervo que corta o esternocleido no meio, em buscando ali a região da tiroides, ó, ele parte dele vai para cima e parte dele vai para baixo, o que acaba inervando o supra e infraioideus, certo? Também muito importante. Na região do que a gente chama lateral, que seria parte da terceira asa, ó, saindo da região do esternocleido, eu tenho o lateral, que se dirige à região do trapézio, eu tenho o medial, que se dirige à região external, e o intermédio, que vai para a região, praticamente se apontando a região mamária, certo? Por outro lado, o occipital menor, ele tem um recorrido bem parecido com o auricular maior, só que agora ele se dirige à região retroauricular, ó, retroauricular, tá bom? Maravilha. E aí a gente diz que muitos desses nervos do plexo, ele tem ramas que a gente chama ascendente, se dirige à região da nuca em especial, né,
para inervar o reto lateral, o reto anterior, certo? Que saem de C1. Tem os nervos descendentes, que seria especialmente a asa cervical, que faz parte desse plexo, e o nervo frênico, que eu vou comentar agora quando eu falar de ramas profundas, tá? A asa cervical, ela inerva especialmente os infra-ióideos, exceto o músculo tireoide, certo? Ramas que saem de C2 e C3 fazem parte das ramas descendentes, não importa, agora a gente mostra. Por outro lado, a gente tem ramas internas, que seria o músculo largo do queixo, largo da cabeça, né? Que fazem parte aí do que seria a região do dorso, em especial músculos da nuca. E o que seria a região externa, especialmente o próprio esternocleidomastoideo, que na verdade, a parte motora dele é dada pelo paronze, a parte sensitiva é que vai ser dada pelo plexo cervical, os romboides, menor e maior, e o próprio trapézio, tá? E aqui, gente, aqui está um grande detalhe da classe, que é quando a gente fala de como se forma a asa cervical. Lembrando que isso aqui não é mais porção superficial, senão que rama da porção profunda, tá? A asa cervical faz parte da asa na região profunda. Olha só, a asa cervical ela sai dali da região de C1 de forma ascendente e ramas que saem de C2 e C3 são ramas descendentes, que depois vão se somar com a rama do par 12, que é o hipoglosso, certo? Então, em resumo, seria a rama ascendente, mais rama do hipoglosso, mas a descendente é o que torna a asa cervical. Essa pergunta aqui é uma pergunta muito frequente em prova. Por outro lado, a pergunta do nervo frênico também é muito frequente em prova. Por quê? Porque o nervo frênico, ele recebe ramas de C3 e C4 do plexo cervical. E outra parte ele recebe de C5, que já faz parte do plexo braquial, certo? Então, muitas vezes a gente diz que o nervo frênico, ele é o nervo que compartilha dois plexos, certo? Que seria plexo cervical por um lado e plexo braquial por outro, beleza? Muito importante saber sobre o nervo frênico. É o nervo que inerva o diafragma. Diafragma, músculo importante. Então tá aqui, ó. Quando a gente fala da região do plexo cervical profundo, você vê ó, que tanto da região já de C1, da saída de C1, já vai nascer o músculo reto lateral, reto anterior, ó, músculo largo da cabeça, que é o que a gente vinha falando isso aqui, ó, que já não são ramas mais superficiais, senão ramas profundas, ó. Ascendentes, descendentes, tá vendo? Interno e externo. E tá aqui ela, ó. É até uma forma mais fácil de classificar. E, obviamente, saber explicar a asa cervical, ou como parte dela vem do hipoglosso, parte vem de uma rama ascendente, ramas descendentes, ó, que forma a asa cervical, certo? E por outro lado, C3, C4 e C5, que não faz parte do plexo cervical, senão que do braquial, formam o nervo frênico, tá bom? Lembrando que a maioria desses nervos aqui nessa região vão para regiões musculares, porque eles são nervos motores. Eles vão inervar quem, por exemplo, uma parte do esternocleido, não completamente, mas sensitivamente também o esternocleido. E o esternocleido, grande parte, é inervado pelo paronze, pelo acessório, certo? Paronze. Depois, músculo largo do queixo, largo da cabeça, recto lateral, reto anterior. Olha lá, ó. Aqui é como ele formaria romboides, trapézio, tá bom? Então, mais que nada, vocês saberem isso. Se você souber explicar dessa forma aqui, ó, ascendente, descendente. Os descendentes são mais importantes, mas tem que saber. O interno e o externo, você já mata o que seria plexo cervical profundo, tá bom? Então, aqui, basicamente, a gente finaliza. Deixei um quadrinho aqui para vocês, que é o quadrinho que está lá no livro do PRO, tá? Só para vocês entenderem basicamente como funciona, de raiz inferior, raiz superior. Aqui, na verdade, raiz ascendente, né? Como diz no PRO, ou no Latagé, né? Mas não importa, tá tudo bem. E deixei essa tabelinha para facilitar também algumas coisinhas para vocês, tá bom? Então a gente se vê na próxima classe.